Tenho que começar esse vídeo aqui dando parabéns para Brusque, Ituano, Jacuipense e Manaus. São semifinalistas da Série D de 2019, ou seja, os 4 times que conquistaram acesso para a Série C de 2020. Então a gente tem que falar deles aqui com muito orgulho, com muita honra, porque realmente são grandes times, conquistaram grandes histórias na Série D e a gente vai contar um pouco dessas histórias agora. A melhor forma de acompanhar o Campeonato Brasileiro é pelo aplicativo EI Plus. Lá você vê jogos exclusivos do Brasileirão e também partidas do futebol europeu. Dá para assistir tudo no celular, na TV e no computador, tudo ao vivo. Clique no link na nossa descrição e veja como ter acesso a todas essas vantagens. Sempre que são definidos os acessos da Série D, fica um pouco de sensação que o campeonato acabou, afinal de contas o mais importante foi resolvido, né? Mas ainda tem a semifinal, tem a final, tem que definir quem vai ser o campeão da Série D de 2019 e a gente vai estar de olho, a gente vai estar acompanhando, colocando nas nossas redes sociais. E se você quer um vídeo sobre o grande campeão da Série D, já deixa um like aí nesse vídeo aqui. Se chegar a 5.000 likes, a gente faz um vídeo também contando mais histórias, aprofundando mais ainda no campeão da Série D. Por enquanto a gente vai falar de personagens, um pouco do histórico de cada clube e também contar uma história curiosa, alguma curiosidade de cada um desses 4 times que subiram para a Série C de 2020. Brusque. Primeiro vamos falar de como surgiu o Brusque. Ele nasceu, na verdade, de uma fusão entre Carlos Renault e Paysandu, né, 2 times catarinenses. O Carlos Renault até já voltou ativo, mesmo depois dessa fusão, né? Mas o Brusque, por ter nascido dessa forma, já nasceu muito forte, foi campeão catarinense 5 anos depois de ter sido criado. Aí depois teve uma fase complicada, mas nos anos 2000 voltou a ser um time forte, pelo menos regionalmente, né? Tanto que conseguiu vaga para quase todas as edições da Série D. Então realmente foi amadurecendo esse acesso conquistado em 2019. Muita gente deve lembrar que em 2017 o Brusque deu trabalho para o Corinthians na Copa do Brasil, só foi eliminado nos pênaltis, né? Então realmente isso tudo foi mostrando como o clube estava se preparando bem para conseguir esse acesso e realmente conquistou de forma incrível. Na Série D de 2019 o time fez a 2ª melhor campanha da primeira fase, depois eliminou o Hercílio Luz, o Boa Vista e o Juazeirense, né, no mata-mata, e sempre com algumas vitórias interessantes. Acredito aí, que chega como favorito realmente para essa semifinal e final da Série D, né, se chegar na final. É um time realmente muito forte, interessante e que está preparado para ser campeão. E um dos grandes responsáveis pela campanha do Brusque é o Júnior Pirambu. É o atacante que é artilheiro até agora da Série D, tem 8 gols marcados, está empatado com o jovem Gui Mendes do Ituano, os dois estão com 8 gols, estão na disputa, então realmente podem terminar como artilheiros, mas o Júnior Pirambu é favorito, porque realmente se destacou muito nessa campanha, é o líder do melhor ataque da Série D, e é um caso curioso, porque ele ali na adolescência ele chegou a ser jogador juvenil, lá em Aracaju, jogador juvenil de vôlei. Pois é, Júnior Pirambu era jogador de vôlei, aí depois acabou migrando para o futsal, se destacou no futebol de campo. Em 2019 ele estava no Metropolitano, que foi rebaixado no Campeonato Catarinense, mas mesmo num time rebaixado ele fez 6 gols, quase metade dos gols que o time marcou em todo o estadual. Então realmente ele foi muito bem e aí chamou a atenção do Brusque, foi contratado, não decepcionou, se destacou muito na Série D, inclusive fez gol decisivo contra o Juazeirense. Aliás, por falar em Juazeirense, vamos destacar aqui realmente a grande história do Brusque nessa fase decisiva da Série D, que foi a viagem de 18 horas para disputar a partida de ida contra o Juazeirense nas quartas de final da Série D. Pois é, o Brusque teve que fazer uma viagem mais longa até do que o comum, porque não conseguia um voo para a cidade de Petrolina, que é uma cidade próxima de Juazeiro, né? Então, se tivesse conseguido esse voo lá de Santa Catarina para Petrolina, essa viagem toda ia reduzir cerca de 8 horas, seriam 10 horas de viagem, que já é muita coisa, mas como não conseguiu, o time teve que viajar até Salvador e aí de lá sair de ônibus até Juazeiro, que aí sim é uma viagem de 8 horas, muito grande, e aí o time teve que superar essa dificuldade para conseguir o acesso. No jogo de ida o time acabou perdendo, foi lá para Juazeiro e perdeu por 1-0, mas quando voltou mostrou toda a sua força, a força desse ataque forte que a gente comentou, fez 4-0 e garantiu o acesso. Ituano.
Esse é um dos times mais conhecidos, né? Afinal de contas, o Ituano é um time que tem mais de 70 anos de história, conquistou títulos recentes muito importantes, né? Como a Série C de 2003, os Campeonatos Paulistas de 2002 e 2014, né? E é um time que se modernizou bastante recentemente por causa da gestão do Juninho Paulista como presidente, né? Como dirigente, ele que agora virou também dirigente da CBF. Tudo isso ajudou o Ituano a crescer, mas na Série D de 2019 o time passou alguns sufocos, se classificou só em segundo lugar, depois teve dificuldades contra a Caldense, ganhou do Vitória do Espírito Santo com um lance muito polêmico aí, que realmente gerou muitas críticas, foi um pênalti marcado no lance que o jogador do Vitória tocou com a mão na bola fora da área, claramente, a CBF chegou a reconhecer o erro, o Vitória chegou a pedir a anulação da partida, mas não foi anulado, então com certeza vai subir, não vai ter tribunais, não vai ter nada disso, mas claro que a torcida do Vitória está enfurecida, né? Natural, claro, totalmente compreensível. De qualquer forma, o Ituano passou, foi para as quartas de final, teve algumas dificuldades contra o Itabaiana, inclusive perdeu o segundo jogo, mas tinha vencido bem o primeiro jogo, e aí subiu então para a Série C. O grande personagem desse acesso do Ituano é o técnico, Vinícius Bergantin. Ele é um ex-jogador do Ituano, ele surgiu na base do Ituano, jogava lá desde os 13 anos, e aí participou daquele título que eu citei do Campeonato Paulista, né, de 2002, que na verdade foi um Campeonato Paulista que antecedeu o Super Campeonato Paulista, enfim, uma história bem curiosa que um dia a gente vai contar melhor para vocês, porque foi um Campeonato Paulista bem diferente, né. Mas enfim, o Vinícius Bergantin estava naquele elenco, e aí depois voltou, né, ele jogou na Alemanha por um bom tempo, e aí quando voltou se tornou técnico do Ituano, já é técnico do Ituano há 2 anos, e com certeza ficou muito emocionado com esse título, e com certeza é o grande personagem realmente dessa conquista do Ituano. E uma história curiosa que aconteceu durante a campanha do Ituano foi no jogo contra a Caldense, que o jogador, o zagueiro Matheus, foi dar um chutão pra fora assim e mandou a bola na cabine da rádio, acertando o vidro, quebrando, estilhaçando o vidro e quase ferindo os jornalistas. Os jornalistas comentaram que estavam olhando o jogo com atenção, então viram a bola vindo, né? E se afastaram, conseguiram se proteger bem, então só estilhaçou o vidro, não deixou ninguém ferido, né? E a narração continuou, né? Os jornalistas continuaram narrando normalmente, ficou só essa cena inusitada para a história. Jacuipense. Essa é a grande zebra da Série D, né? Ninguém esperava que o Jacuipense iria tão longe, né? O time tem 54 anos de história, é lá da cidade de Riachão do Jacuípe e quase subiu para a Série C em 2014. O time chegou perto, perdeu a vaga nos pênaltis para o Imperatriz, e agora em 2019 conseguiu finalmente esse acesso aí, que começou com uma campanha espetacular. O time arrancou 4 vitórias consecutivas, garantiu a classificação antecipadamente, depois teve dificuldades porque pegou o tradicional Central de Pernambuco, Central de Caruaru, que acabou sendo eliminado nos pênaltis contra o Jacuipense, né? Inclusive o Central está completando 100 anos, né? Fazendo centenário em 2019, a gente quer fazer um vídeo sobre o Central em breve, inclusive tem muitos pedidos aí da nossa audiência, a gente está de olho, a gente está preparando algo, mas enfim, voltando a falar do Jacuipense, depois o time pegou o América de Natal, outro time tradicional, e conseguiu a classificação com um gol contra bizarro, bem bizarro, que o jogador do América de Natal acabou fazendo, um gol decisivo, e aí na fase seguinte o Jacuipense eliminou o Floresta, conseguiu uma vitória no jogo de volta por 1-0 e assim subiu. No elenco ali do Jacuipense tem muitos jogadores experientes e conhecidos, né? Não é muito comum na Série D a gente ter muitos jogadores assim conhecidos, principalmente nos times que dão certo. É até curioso que normalmente os times que se enchem muito de jogadores veteranos, famosos, não conseguem muito sucesso na Série D, mas o Jacuipense conseguiu, tendo aí, por exemplo, o Danilo Rios, que é um jogador que atuou no Grêmio, no Bahia, ele é o camisa 10 do time e um dos principais destaques, está lá no Jacuipense. Outro jogador conhecido é o atacante Marcelo Nicásio, que já rodou pelo Atlético Mineiro, jogou no Bahia, Fortaleza, Ceará, ele já está com 36 anos, chegou a fazer 2 gols na Série D, não foi grande destaque, mas ajudou, né? Foi importante. Tem também o Wellington, um volante,
volante, que jogou muito tempo no Vitória, mas jogou no Cruzeiro, também em outras equipes grandes do futebol brasileiro, e também foi importante, também foi titular. Então realmente tem muitos veteranos. O grande destaque não foi nenhum deles, foi o Eldair, que fez gols decisivos, é um meia que já até passou pelo Sport, e é jovem ainda, tem 24 anos, acho que foi o grande destaque do Jacuipense nessa ótima campanha. E uma história triste, lamentável, aconteceu durante essa campanha de mata-mata do Jacuipense, né? Os torcedores do América de Natal viajaram lá para Riachão para causar confusão, causar uma bagunça que realmente chocou todo mundo lá da cidade baiana, né? Eles já ameaçaram ali nas redes sociais que iam fazer confusão, e aí quando o ônibus chegou lá, a polícia estava esperta, parou o ônibus, encontrou um monte de droga, de armas e tal, só que prendeu apenas 4 pessoas, apenas 4 torcedores, né? Torcedores entre aspas. Pois é, eles prenderam apenas 4 pessoas, o resto foi liberado para ir para o estádio, e aí acabou que, obviamente, né, com o América de Natal sendo eliminado, eles ficaram furiosos e arrumaram um jeito de invadir o vestiário, invadir o campo. Na hora que foi aberto lá o portão para entrar umas pizzas, né, para a galera comemorar o acesso, eles foram arrombar o portão, invadiram os vestiários, causaram uma confusão que envolveu jogadores, torcedores do Jacuipense que ainda estavam no estádio, eles foram lá pegar faixa, não conseguiram. Aí eles estavam em minoria, resolveram, ficaram acuados, né, acabaram tentando se trancar no vestiário do América de Natal, eles estavam protestando contra os jogadores do América de Natal. Aí tentaram se proteger no vestiário do América de Natal, aí a comissão técnica não quis saber de ajudar, o segurança chegou a ameaçar atirar nos jogadores que estavam se aproximando ali da porta do vestiário, enfim, uma confusão horrenda que o América de Natal causou no jogo do Jacuipense. A tropa de choque acabou acalmando depois, não tivemos feridos, mortos nem nada, mas realmente foi uma história aí bem bizarra durante a campanha do Jacuipense. Manaus. É isso mesmo, teremos um representante do Amazonas na Série C de 2020. Vai ser muito especial realmente acompanhar isso. E é um time bem novo, né? Normalmente a gente de repente esperaria um Nacional, um Fast classificados, mas acabou sendo o Manaus, que surgiu em 2013, né? Normalmente tem muita gente aí que tem preconceito contra times novos e tal, mas tá aí o Manaus mostrando que realmente um time novo pode ser bem carismático, bem especial para uma região, né, que carece de um futebol mais forte. E o grande responsável aí pela fundação do time foi um político, o vereador Luiz Mitoso. Ele era vice-presidente do Nacional, aí acabou tendo uma briga lá com o presidente do clube na época, saiu e resolveu fundar um novo time. Ele tinha propostas para assumir outros times, né, para trabalhar em outros times, mas acabou fundando um novo time porque ele não queria trabalhar com dívidas de outros, né, queria começar do zero, e deu muito certo, né, o time subiu logo para a primeira divisão e já foi tricampeão amazonense de 2017 a 2019, então realmente está conseguindo administrar bem o clube. Ele já não é mais o presidente, ele é um presidente de honra, né? O presidente agora é o Giovanni, mas enfim, ele está ali sempre por perto na administração e o time tem conseguido ir muito bem, né? Quase subiu para a Série C em 2018 e aí agora em 2019 conseguiu um acesso passando invicto na primeira fase e depois eliminou Real Ariquemes, São Raimundo e eliminou o Caxias, né? Bem complicado eliminar o Caxias e ainda mais a maneira especial que aconteceu, que foi quase lotando a Arena da Amazônia, 44 mil pessoas. Vejam só, 44 mil pessoas em um jogo da Série D, realmente foi muito, muito, muito incrível. Foi o segundo maior público do estádio, superando até jogos de Copa do Mundo, né? Os jogos que aconteceram lá de 2014 tiveram menos público. O recorde de público é um jogo de Flamengo e Vasco, do Campeonato Carioca, que aconteceu lá, mas esse público realmente com um time do Amazonas lá jogando é muito especial. Ainda há pouco eu falei de jogadores conhecidos na Série D, né? Vamos lembrar de mais um aqui que foi muito importante na campanha do Manaus, que é o Rossini. Os mais antigos talvez lembrem que esse Rossini chegou a ser chamado de novo Robinho, lá em 2004, 2005, porque o Robinho estava saindo do Santos e aí sempre surge aquela necessidade, né, da imprensa principalmente, de ver quem vai ser a nova promessa, né, que vai substituir o astro que tinha sido formado no clube, né. E aí foram olhar lá, encontraram o Rossini, que era um atacante de características mais ou menos parecidas, driblador e tal, chamaram de novo Robinho. Não deu muito certo, ele até começou bem, mas passou a ser emprestado para muitos times,
jogou já do sul ao norte do país durante essa carreira dele e deu muito certo no Manaus. Realmente foi muito importante nesse acesso, apesar de durante a campanha ele ter saído do time por um período, porque o clube estava com atraso nos pagamentos dos salários, e aí ele pediu para voltar para Santos. Depois acertou uma forma de realmente receber os salários dele, e aí conseguiu ainda se manter no time, e foi muito importante na conquista, com gols, com boas jogadas. Então realmente o Rossini é um dos grandes personagens desse acesso do Manaus. E falando dessa parte de salários atrasados, falta de dinheiro, o Manaus teve uma história curiosa, que foi quando o time criou uma rifa para arrecadar dinheiro, porque realmente estava sem receita, né, para pagar os jogadores. Então criou uma rifa e os próprios dirigentes, inclusive o Luiz Mitoso, que eu citei, o presidente atual, foram para as ruas para vender. Então tem imagens deles nas ruas, nos faróis, pedindo para o povo amazonense, né, ajudar o Manaus, e realmente deu certo, né? Os jogadores tiveram que atuar por muitas vezes com salário atrasado, né, com dificuldades, mas eles receberam e acabaram conquistando esse acesso, né, de maneira incrível, realmente surpreendente, porque afinal de contas o time chegou a quase desistir de participar da Série D, né, exatamente por causa desses problemas financeiros. O time quase abriu mão da vaga, acabou participando e nesse sufoco todo conseguiu acesso. Então, só lembrando, se você quer um vídeo sobre o campeão da Série D, deixa seu like aí que a gente volta aqui e se aprofunda mais sobre um desses 4 times que conseguiu realmente o título da Série D de 2019. E também deixa seu comentário, né? Fala aí o que a gente deixou passar, de repente, sobre alguns desses 4 times, ou dá o seu palpite. Quem vai ser campeão? Brusque, Ituano, Jacuipense, Manaus? Quem é o favorito? Escreve aí pra gente. Também não deixe de acessar o nosso site ultimadivisão.com.br/ícone para conhecer a nossa parceria com a Ícone Sports, que fez esse belo uniforme pra gente. Você pode fazer o uniforme lá, ou você pode comprar o uniforme do Última Divisão. Então acessa lá, e lá tem todas as orientações para você aproveitar essa parceria entre Última Divisão e Ícone. É isso, pessoal. Vamos ficar de olho na Série D, acompanha a gente nas redes sociais, a gente está sempre postando. Até a próxima!